Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Bianca Nascimento, psicoterapeuta psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais comentadas nesses últimos dias da Netflix, que tem aí fomentado, que tem aí mexido com a cabeça de muitos pais, de muitas mães, a respeito dos seus filhos e adolescentes. O nome dessa série é Adolescência. Você já assistiu? Se já assistiu, coloca aqui nos comentários. Já assisti a série? Me conta aí qual foi o momento que mais te tocou da série. Esse é um momento, através, né, de um filme, de uma série, a gente parar para pensar e repensar como é que é a sua maternidade, como que é a sua paternidade, o que estamos fazendo em relação aos nossos filhos. Fica a reflexão. Então, vamos embora para a análise. São apenas 4 episódios. Assunto no mundo todo hoje, os jornais do mundo todo só falam sobre isso. Alguém já te indicou para assistir essa série? Na série Adolescência, disponível na Netflix, acompanhamos o drama de uma família abalada pela acusação de homicídio contra o filho de 13 anos. Aparentemente, não são pais ausentes, não são pais violentos, nada daquilo que você pensaria que poderia estar levando um jovem a ter determinados comportamentos. Afinal de contas, o filho estava lá no quarto ao lado, frequentava a escola, tudo normal. O mais impressionante é entender que tudo vai acontecendo dentro da normalidade naquela família. A série ela pode ser um tanto quanto angustiante para alguns pais, porque a impressão que dá é que o fato poderia ter ocorrido em qualquer família. Até porque na série os pais achavam que o filho estava seguro ali no quarto ao lado. Ou seja, havia uma presença física, um adolescente como outro qualquer. Porém, isso não era a realidade do que estava realmente acontecendo com aquele adolescente. Na adolescência, eles não são mais criança, mas também não são adultos e estão vivenciando os conflitos dessa fase. É um momento de elaboração de lutos, da perda do corpo infantil, da identidade e dos pais da infância. Então, veja bem, a adolescência demanda a elaboração psíquica de muitas perdas e a construção de uma nova identidade. A série ela mostra baixa autoestima, bullying e a falta de abertura para diálogo em casa. É um convite a reflexões de temas que talvez vocês, pais, nunca tenham ouvido falar. Termos que vocês nunca tenham ouvido falar. Esses termos, esses grupos, eles crescem a cada dia nas redes sociais. Estamos falando aqui de temas que tocam na série. Então, é tocado na série termos como incel, como red pill. Você já ouviu falar? Você pai, você mãe, deixa aqui nos comentários, já ouviu esses termos? Você sabe o que significa? Tem uma noção do que é isso? Por exemplo, o incel era um termo originalmente em inglês, né? O inglês não é muito bom. Seria, na verdade, involuntário celibate. Deixa aqui embaixo como é que se pronuncia isso. Mas traduzindo para o português, celibatário e involuntário são as iniciais dessas duas palavras. Incel. Esses grupos têm códigos próprios, linguagens próprias nesses fóruns, nessas redes sociais, nesses encontros. E os pais, muitas das vezes, não conhecem as maneiras nas quais eles se comunicam. Os adolescentes estão expostos a um tipo de risco que os pais nem sabem que estão correndo. Que esses adolescentes comecem a
se relacionar com outras pessoas através dessas redes sociais, através desses grupos, através desses códigos, porque lá eles não têm um julgamento, eles têm aí a sensação de pertencimento, de serem ouvidos. A baixa autoestima, a insegurança, o medo e a falta de pertencimento tem afetado muitos jovens. O adolescente sofre, mas muitas das vezes os pais não percebem isso, porque ele está ali quietinho no quarto ao lado, sabe? Será que você realmente conhece o seu filho? Então, eu falei que aparentemente parecia tudo normal. Um adolescente como outro qualquer. Mas no decorrer da série, no decorrer dos episódios, algumas falas desse filho, algumas falas desse pai, nos levam à reflexão de que a realidade não era bem essa. Vamos falar então agora sobre esse pai, especificamente sobre esse pai. Quando o pai acompanha esse filho na delegacia, parece realmente uma pessoa ali carinhosa, boa, que está preocupado ali com o filho na delegacia. Aparentemente, como eu falei, tudo certo, tudo bem. Ele acredita ali no filho, na inocência do filho, e está ali tentando proteger o filho de todas as formas. E, como eu falei, tem certos aspectos que vão nos levar a concluir outros caminhos. O filho, ele em dado momento relata que o pai colocou ele no futebol para ele ser durão e depois colocou ele no boxe para ele aprender a ser homem. Em alguns momentos, quando esse pai fala com a mãe ou fala com a filha, ele tem uma fala, ele tem um comportamento um tanto quanto grosseiro com as duas, meio intimidador com as duas, sem muita paciência. Em dado momento também, o pai tem ataques de fúria, onde numa conversa até com a psicóloga, o filho ele relata que o pai quebrou um galpão inteiro. E também em outro momento, esse pai, em uma conversa com a sua esposa, esse pai relata que era espancado pelo seu pai, se questionando sobre a paternidade, se o que ele fez, como ele conduziu a paternidade, foi certo ou não foi certo. Aquelas perguntas que a gente se faz de vez em quando, será que eu estou fazendo certo? Mas ele colocando que ele nunca bateu no filho, que ele nunca encostou a mão no filho, que a realidade dele foi essa, de uma infância sendo espancado pelo pai, e que como ele não queria isso para o filho, ele nunca encostou a mão no filho dele. Então a gente pode ver que não haviam agressões físicas no filho, mas esse pai meio que não tinha alguns recursos emocionais para lidar com esse filho em alguns momentos, acolher esse filho em alguns momentos. Quando eu tenho uma capacidade de acolhimento, eu consigo estabelecer uma relação de confiança com a criança. E essa relação ela é construída desde lá atrás, desde a base. Não é agora, né, com 13 anos. Vem desde a infância, desde bebê, desde criança. É uma construção, é uma base. Por exemplo, quando o menino errava lá no jogo de futebol, que o pai colocou, o pai simplesmente virava a cara, não olhava para o filho. O filho olhava para aquele pai, tentando encontrar aquele pai, procurando um acolhimento. Foi um erro, prejudicou ali o time, o lance que ele fez, e o pai simplesmente virava a cara. Uma recusa do pai, como se o pai estivesse sentindo vergonha daquele filho mesmo. O que nos leva a concluir que esse pai não teve recursos emocionais para lidar com aquela situação, para acolher esse filho no momento que ele mais precisou. Esses são apenas alguns recortes do que a série mostrou para gente. Mas se você pensar na realidade da sua maternidade ou da sua paternidade, vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes seu filho precisou de um acolhimento e não houve esse acolhimento? Qual foi o recurso que você utilizou com o seu filho? Foi o grito? Foi a briga? Foi o castigo?
Foi o quê? Como foi isso? Foi virar a cara, fingir que não está vendo aquela situação? Veja bem, esses são apenas alguns recortes do que a gente pôde entender a respeito dessa relação com esse filho que, como eu disse no início, aparentemente parecia, né, algo ali dentro da normalidade, mas a gente vê que essa relação com esse filho havia algumas situações em que não houve alguns recursos emocionais desse pai para acolher as dores desse filho. Então, as crianças, elas são esponjinhas e elas absorvem tudo aquilo que está dentro do ambiente. Como é o meu pai? Como é a minha mãe? Como meu pai se relaciona com a minha mãe? Como a minha mãe se relaciona com as outras pessoas, em uma loja, em um tratamento com alguém, com um vizinho, com um parente? Como que o meu pai trata as pessoas? Como que o meu pai trata as situações comigo? Tá fazendo sentido? E a reflexão que fica é o que esse menino teve como referência do que é ser homem. Como ele lida com a masculinidade dele. O que ele viu dentro da sua base, nessas relações, nessas situações do dia a dia, com o pai, com a mãe. Qual o exemplo que ele teve em relação a esse pai em momentos que, para esse pai, as coisas não saíram da maneira que ele esperava? Como esse pai reagia? Lembra que eu falei que teve essa situação em que, até ele questionado pela terapeuta, ele fala que o pai é um homem bom. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que meu pai é o culpado de alguma coisa? Mas que ele fala em um outro momento. Eu lembro de uma situação em que meu pai quebrou um galpão inteiro. Por que esse pai quebrou esse galpão inteiro? Com que intuito? Por que esse comportamento? Precisa existir uma relação de confiança entre pais e filhos para que o diálogo ele possa acontecer. E essa relação de confiança é uma construção que precisa vir sendo moldada desde lá de trás, desde a infância. Então, é a base de amor, de carinho, de confiança que vem sendo construído com essa criança desde lá pequenos, para que quando a criança chegar na adolescência, que ela já tem os conflitos naturais da adolescência, esse adolescente possa ter recursos suficientes para falar com o pai ou para falar com essa mãe. E é dessa forma que esse filho vai conseguir falar com os pais sobre o que ele sente, porque ele se sente seguro para falar com o pai e com a mãe. Então, se essa base não foi construída, dificilmente haverá espaço para diálogos referente às situações que ele esteja passando ou sentindo. E muitas das vezes, o adolescente não é complicado apenas por ser adolescente, pela fase de adolescência, mas sim por conta das cobranças dos pais, por conta das projeções dos pais na vida profissional. Tem édipos mal resolvidos, mal elaborados, problemas de estrutura familiar, como divórcios, alcoolismo, violência, presenciados desde a infância e que afetam profundamente o seu desenvolvimento emocional. Pode acontecer desse jovem, então, não se sentir à vontade para falar com os pais? Pode. Nesse momento, é necessário buscar ajuda, buscar a psicoterapia para lidar com esse jovem e conseguir acessar de maneira saudável todas essas camadas que têm causado angústia e dor. É aí que entra a psicanálise. O setting analítico é uma grande oportunidade para o adolescente trazer todos esses desconfortos familiares ao analista e todas essas questões que vêm trazendo aí angústia, trazendo dor em relação à insegurança, em relação a medo, em relação aos colegas do colégio, a bullying, enfim, todas essas questões, elas podem ser levadas ao analista,
porque é um ambiente sem julgamento. É um ambiente para elaborar e ressignificar todas essas questões, toda essa bagunça que ficou o seu emocional. Essa série, ela é realmente uma grande oportunidade de repensarmos a nossa maternidade, a nossa paternidade, como estamos lidando com os nossos filhos. Apenas tentem entender todas essas situações que acontecem na série. Uma dica: assistam primeiramente sozinhos, só os pais, sem um adolescente, para vocês conseguirem entender, porque de repente quando está ali assistindo com o filho, surge uma questão, surge um questionamento, você vai indagar, você vai perguntar, o adolescente não está ainda à vontade ou pronto para falar sobre aquilo. Absorve primeiro o conteúdo, assiste a série, vê toda a dinâmica, tudo que acontece para você poder digerir todas essas informações. Depois você assiste com o seu filho. Então a série deixa várias reflexões para os pais. Será que está tudo bem com meu filho? Quem é o meu filho? Como foi a minha relação com os meus pais? Será que eu repito algo agora na minha relação com o meu filho? O que eu tenho repetido? Que lá atrás eu reprovava, que eu achava que era errado, mas agora com o meu filho eu acabo repetindo algumas situações, agora com o meu filho. Que tipo de relação eu tenho com o meu filho? Será que o que eu estou fazendo como pai ou como mãe é o suficiente? Na minha família existe amor, carinho e confiança? Será que o meu filho se sente seguro o suficiente para chegar e conversar comigo sobre qualquer assunto? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários qual foi a cena que mais te tocou. Se você tem uma sugestão de uma série ou de um filme que você gostaria que eu falasse, que eu comentasse aqui no canal, deixa também aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum pai ou com alguma mãe que tenha filhos adolescentes e que você sabe que precisa dessas informações. Pais que se preocupam com os seus filhos. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito a distribuir o conteúdo para outras pessoas. Esse conteúdo chega para outras pessoas que precisam saber dessas informações. E se você ficou comigo até aqui, comenta aqui, adolescente, que eu vou saber do seu carinho e que você ficou comigo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.